sobre isso. Muito boa noite, bem-vindos de volta. Um prazer estar aqui com vocês. E a gente agora, não é, apresentamos para vocês as questões fundamentais da decadência. Vamos ter muito tempo ao final da aula para que vocês apresentem suas dúvidas, não é? Todas elas. E o que a gente procurou contrapor com vocês foi que a diferença entre prescrição e decadência, ela começa, né, começa pelo fato de que na prescrição eu tenho um direito subjetivo propriamente dito, ou seja, um direito que exige uma contrapartida do sujeito passivo. Por exemplo, o marido tem o direito subjetivo à fidelidade da esposa, e a esposa tem o direito subjetivo à fidelidade do marido, claro. Não é? Muito bem. Ora, ou seja, isso é um direito subjetivo propriamente dito porque existe uma conduta do outro que é esperada. Né? Se a esposa é infiel ou o marido é infiel, então eles cometeram ato ilícito. Isso é um direito subjetivo propriamente dito. No caso da decadência, você não tem isso, você tem um direito potestativo, um direito subjetivo potestativo ou simplesmente chamado de direito potestativo. E o que é isso, um direito potestativo? É um direito a qual não corresponde nenhuma contrapartida do sujeito passivo, né? Não tem nenhuma prestação do sujeito passivo. Por exemplo, o meu direito de me demitir. Por exemplo, o direito do marido ou da esposa de se divorciar. Por exemplo, o direito de uma pessoa de anular um negócio jurídico por erro. Né? Também por dolo, também por coação, também por estado de perigo, também por lesão. Mas o erro é um exemplo fantástico. Né? Então, falamos que começamos assim. Ora, já que começamos assim, então na prescrição que exige o direito subjetivo, propriamente dito, exige uma prestação do sujeito passivo, então ele pode ser violado pelo ato ilícito. E é por isso que existe a pretensão. Né? Ora, é a pretensão quem prescreve, e não o próprio direito subjetivo propriamente dito. Já na decadência, eu só tenho direito potestativo, não tem ato ilícito, não tem nada. Se esse direito potestativo é submetido a um prazo para o seu exercício, não é? Isso não é a regra, alguns direitos potestativos não têm prazo, eu posso me demitir quando eu quiser, eu posso me divorciar quando eu quiser, não é? Mas então, se o direito potestativo é submetido a um prazo para o seu exercício, então esse prazo será decadencial. Não importa se ele será exercido mediante uma ação ou será exercido sem ação. O direito potestativo pode ser exercido por ação necessária, por ação facultativa ou independente de ação. Tá beleza? Mas o direito potestativo é submetido a prazo decadencial e, portanto, é o próprio direito que se perde. O próprio direito perece e não sobra mais nada. Você tem 4 anos para pedir a anulação do negócio jurídico praticado mediante erro. Se você não pedir, ele fica convalidado. A gente já viu isso, né? Na anulação, na anulabilidade, o negócio convalesce pelo decurso do prazo. Ora, na prescrição, não. Prescreve a pretensão, né? Mas o direito subjetivo, propriamente dito, continua lá, pelo que não existe pagamento indevido quando se paga a dívida prescrita. Foi isso que a gente conversou até aqui. Né? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as normas gerais acerca da decadência, para que depois a gente apresente mais uma distinção entre prescrição e decadência para vocês, tá bom? No final a gente vai apresentar essa última distinção. Muito bem. Muito chato sair dessa tela aqui, mas vou lá fazer o compartilhamento de nosso código civil com vocês, para que a gente observe a decadência em suas normas gerais. Ora, voltando lá, eu acho que é artigo 210, por lá, vejamos, 207, né? Olha lá, do 207 ao 211, capítulo 2 da decadência. Olha que interessante. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Impedimento, suspensão e interrupção da prescrição é o tema das nossas 2 próximas aulas. A gente terá 2 aulas sobre impedimento, suspensão e interrupção da prescrição. Tá bom?
Então, vamos ter tempo para conversar tranquilamente, sossegadamente e tudo. Mas o fato é o seguinte, o prazo prescricional ele pode não ser contado, né? Por alguma razão, que a gente vai conversar depois. Mas imagine, por exemplo, vamos lá, né? Duas pessoas casadas em regime de separação de bens, tá beleza? O marido e a mulher. Aí o marido pega o carro emprestado da mulher por qualquer razão e vai lá e bate o carro. Bateu o carro da mulher. A mulher tem o direito que o marido arrume o carro dela ou não tem? Ele comete um ato ilícito, né? A lesão ao patrimônio dela, né? E, portanto, ele tem culpa e ele, portanto, precisa sanar esse dano que ele causa, né? Veja, a mulher tem o direito subjetivo, propriamente dito, de não ter o seu patrimônio lesado, né? Ofendido. Esse patrimônio dela foi ofendido por culpa do marido. Então, houve a prática do ato ilícito e surge para a mulher a pretensão de obrigar o seu marido a arrumar o seu carro. Muito bem. E essa pretensão, a gente acabou de ver, a pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos. Então, nós praticamente estaríamos dizendo assim para a mulher, você está obrigada a brigar com o seu marido, judicialmente, se ele não arrumar o seu carro, você tem que entrar com ação, porque senão prescreve e você fica sem o carro. Você entendeu? Então, o que faz o nosso direito? Diz assim, olha, durante o casamento não corre o prazo prescricional. Não corre o prazo prescricional porque o casamento, a proteção do casamento é mais importante até do que a própria prescrição. Né? E eu não posso obrigar a esposa a litigar contra o seu marido, ou o marido a litigar contra a esposa. É isso. Mas por que que na prescrição acontece isso? Porque tem a pretensão. Né? Então, houve o ato ilícito. É necessariamente litigioso o trem. Né? Há uma recusa no cumprimento de um dever e há o exercício de uma pretensão. Portanto, há litigiosidade. Eu não posso fazer isso. Agora, o exercício de um direito potestativo, né, não necessariamente é litigioso. Pô. Então, nós falamos o seguinte, já que não estamos falando de pretensão, a lógica do nosso legislador é essa, já que não estamos falando de pretensão, não estamos falando de ato ilícito, nós estamos falando de um simples exercício de direito potestativo, então o curso do prazo decadencial é forçado. É isso, em princípio. Como regra, o prazo decadencial sempre corre. Acabou. Tá beleza? Você tem o prazo para exercer o seu direito e acabou-se. Ele tem curso forçado. Não pode ser suspenso nem impedido. Ah, mas pode ser interrompido, aí a gente vai conversar depois. Mas o prazo decadencial tem curso forçado, porque não é um prazo referido a uma pretensão, porque não há ato ilícito, porque é simples prazo para o exercício de um direito. Tá bom? Muito bem. E finalmente não, o artigo 208, então, na sequência, vai dizer, em temperamento do artigo 207, na verdade. Aplica-se a decadência disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1. A gente já vai ler os artigos, mas tratam esses artigos dos incapazes. Então, a decadência é tratada igualzinha à prescrição quanto aos incapazes, tá beleza? Onde os prazos prescricionais correm contra os incapazes, correrão os prazos decadenciais. Onde eles não correm, não correrão os prazos decadenciais. Deixa eu fazer a leitura para você entender. Né? É uma exceção, portanto, ao curso forçado dos prazos decadenciais. É a incapacidade. Lá no artigo 195 está dito: os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição ou à decadência ou não alegarem oportunamente. É isso. Né? Então, se é um relativamente incapaz, né? Uma pessoa entre 16 e 18 anos, por exemplo, é uma pessoa relativamente incapaz. Né? Se é um relativamente incapaz, ele tem ação contra o seu pai,
que deixou de exercer um direito potestativo seu, né? Ou que deixou prescrever uma pretensão sua, tá bom? Tanto faz se a gente está falando de prescrição ou decadência com relação aos relativamente incapazes e às pessoas jurídicas. E, finalmente, o 198.1 vai dizer, olha só, também não corre a prescrição nem a decadência, contra os incapazes de que trata o parágrafo 3º, então, o artigo 3º, perdão. Contra os absolutamente incapazes também não corre a prescrição. É isso, essa é a lógica. E boa. Bom, pronto. Tchau. É isso aí. Tá beleza? Então, a decadência tem curso forçado, exceto no caso dos incapazes, em que ela é tratada da mesma forma que é tratada a prescrição. Tá bom? Muito bem. Voltando lá às normas gerais sobre decadência, então. 209 agora, artigo 209. Está aqui. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Se nós falamos aos senhores que prescrição e decadência eram questões de ordem pública que diziam respeito ao interesse social, o Daniel até nos interpelou com essa pergunta no começo da aula, não é? São questões de ordem pública, né, para garantir a segurança jurídica, não é saber, note bem, se a pessoa vai querer ou não exercer o seu direito, não é isso, tá? Mas é isto sim, tá? Isto sim, determinar se que a pessoa tenha prazo para exercer esse direito ou essa pretensão, né? Então, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Por que é nula, professor? Porque o que é de ordem pública, é de interesse social, não pode estar disponível às partes. Então, se a decadência foi estabelecida pela lei, caramba, eu estou tentando admitir o Henrique aqui e não estou conseguindo. Se a decadência foi estabelecida pela lei, não tem jeito. Tá certo? Não dá para renunciar. E isso também acontece na prescrição. A gente perdeu um tempo da aula explicando isso para os senhores, né? Porque lá na prescrição vai dizer assim: ah, é possível a renúncia da prescrição desde que já corrido o prazo, né? Lembra disso? Mas aí também vai dizer que as partes não podem estabelecer prazo diferente da lei na prescrição. Por que isso? Porque, como institutos de ordem pública, eles têm que ser protegidos e são superiores à vontade das partes. Mas aqui a gente já tem uma noção boa, olha, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. A prescrição é sempre fixada em lei, determinada pela lei. Prescreve a pretensão. Não dá para você determinar em contrato a prescrição, porque as pessoas não podem contratar diferentemente do que está na lei. Tá bom? Agora, note bem, a decadência pode ser fixada pela lei, decadência legal, e aí ela representa a ordem pública. Portanto, não pode ser renunciada. Ou ela pode ser fixada por contrato. Decadência voluntária, né? Decadência negocial. Decadência convencional. Tá beleza? Então, se a decadência foi fixada por contrato, então eu posso renunciar. É claro. A gente já falou sobre isso com vocês, sobre decadência convencional, né? Lembra da compra e venda com cláusula de retrovenda? O comprador e vendedor de coisa imóvel poderiam convencionar que o vendedor teria até 3 anos para recomprar a coisa. Aí eles fixam lá um prazo de 3 anos no contrato. Então, aqui a decadência é convencional. Tá bom? Vou te dar esse exemplo. Perdão, deixa eu ir lá, né? Era até para ter falado disso antes do intervalo com vocês. Tá aqui, ó, compra e venda, né? E lá no final da compra e venda vai ter as cláusulas especiais da compra e venda, e entre elas a retrovenda, olha só. Subseção 1 da retrovenda. A gente já explicou isso para vocês quando explicou condição resolutiva. Por isso que eu vou usar o mesmo exemplo, olha lá. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo de decadência de 3 anos, máximo, né?
Então, quem vende coisa imóvel por escritura pública, portanto, pode colocar lá na escritura pública que ele tem o direito de recomprar a coisa em até 3 anos. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser 2 anos, 2 anos e meio. Mas em até 3, ele pode estabelecer esse seu direito. Tá beleza? É isso. Só isso. E se não o fizer, ele decai do direito. Pronto. Entenderam? Isso é decadência convencional. Agora, olha só que interessante. Vocês já estudaram com o professor Rogério Merrana. Né? Uma norma ela tem que ser revogada por outra, de igual ou superior hierarquia. E a norma nova revoga a antiga. É claro que se eu estabelecer a decadência pela minha vontade, eu posso também abrir mão da decadência pela minha vontade. Eu também posso renunciar do prazo decadencial pela minha vontade. Então, eu vendi uma casa minha com prazo de decadência para recomprá-la. Aí chega lá, 6 meses depois, o cara que me vendeu falou, Lucas, você não podia abrir mão do prazo lá, porque eu estou querendo vender a casa e o comprador tá chateado com essa cláusula. Tá? Eu falo, posso, vou lá e abro mão do meu direito de recomprar a casa. Claro, né? Porque a decadência é convencional nesse caso. Mas a decadência fixada em lei, ela é irrenunciável. Por quê? Porque é ordem pública. Desculpem, tá? Muito bem. Voltando lá agora, então, às normas gerais sobre decadência. Chegamos de volta. É nula a renúncia à decadência fixada em lei, depois o artigo 210 vai dizer: deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Então, se a decadência é a decadência legal, o juiz tem a obrigação de reconhecer a decadência. Fala, não, esse direito já foi, velho. Não é? Então, suponha, não é, que o Daniel queira anular a compra que fez de um anel de ametista vermelha, acreditando ser um anel de rubi. Beleza. Só que ele faz isso com 4 anos e 2 dias e apresenta a ação anulatória. Ora, a outra pessoa, a parte ex-adversa lá, na ação anulatória, não se dá conta e não alega o prazo decadencial. Não importa, o juiz deve, de ofício, reconhecer esse prazo decadencial. E por que ele deve de ofício? Pela estabilidade dos negócios jurídicos, pela estabilidade social, pela manutenção da ordem pública, pelo princípio da segurança jurídica, porque decadência e prescrição são institutos de ordem pública. Tá bom? É isso. Agora, e se é decadência convencional? Se é decadência convencional, o juiz não está obrigado a reconhecê-la, porque a parte pode renunciar tacitamente da decadência também. Tá bom? Veja na decadência convencional o que está dito lá no artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Então, como a parte tem o direito de renunciar à decadência convencional, se ela não falar nada, o juiz não falará nada. Mas, né, essa renúncia tem que ser uma renúncia clara. Tá? Então, ela, mesmo não tendo alegado em primeira instância, ela poderá alegar numa instância superior, na segunda instância. Tá bom? Isso aqui é uma exceção absoluta dentro do direito. Eu acho que eu te expliquei isso em outras oportunidades, mas explico de novo, sem problema. Pensa só. Princípio da lealdade processual, né? Eu não posso ficar surpreendendo o outro, eu tenho que proceder lealmente dentro do processo. Então, o autor deve trazer como matéria de acusação tudo, né, na petição inicial, e o réu deve oferecer toda a sua defesa na contestação, né? Princípio da concentração, e a inicial e a contestação é que limitam todos os fatos a serem discutidos no processo. Porque senão fica aquele seu namorado mentiroso, né? Toda moça bonita já teve um namorado mentiroso. O cara fala assim, ah, não, foi isso. Aí ela fala, não, isso não pode ter sido. Ele fala, mas aí ele inventa outra história, né? Aí ele fala, não, mas isso não pode ter sido por causa daquilo. Mas é que Fernandinho passou lá e... Entendeu? Não. Dentro do processo,
A regra é que toda matéria de ataque seja apresentada na petição inicial, toda matéria de defesa na contestação. Isso limita a lide, né? E o juiz tem que decidir dentro desses limites. Portanto, se você não alegar, não é questão nem de prescrição nem de decadência, chama-se preclusão, né? Você não poderá mais alegar. Aqui, porque é uma matéria de ordem pública, o nosso direito vai dizer que é possível alegar a decadência, mesmo em instâncias superiores, quando ela não tiver sido alegada em primeira instância. Tá bom? Certo? É isso, moçada. É isso aí. Não é? As normas gerais sobre decadência são essas aí. O que nós vamos estudar no futuro próximo? Isso aqui, ó, que ficou faltando, né? Prazo de prescrição, antes até. Ficou faltando essas coisas aqui, ó. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição, ou seja, como é que o curso do prazo prescricional pode ser afetado, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aí para de contar, né? Aí volta a contar de onde parou, quarto dia, quinto dia, sexto dia, ou às vezes para de contar e volta a contar do zero, interrupção, tá bom? Então a gente vai tratar disso como nosso último conteúdo e nós teremos 2 aulas para tratar disso, das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Tudo tranquilo? Eu vou deixar o tempo aberto aí para as dúvidas, mas aviso que eu vou deixar o som ligado. Então, né, se você não quiser ter a sua voz ouvida, isso inclusive é um direito seu, né, que a gente está colocando as coisas no YouTube. Se você não quiser ser ouvido, então você pergunta por escrito, tá? Alguma dúvida ou não? Professor, Pois não. só com relação à aula de amanhã, se vai ser o senhor mesmo que vai dar aula ou se vai ser o professor Arthur? O Arthur falou alguma coisa ou não? Ainda não, Não? que Vamos eu deixar saiba ele não. mesmo, né? Não, beleza. Só Vamos para deixar saber, ele, só. porque quem perdeu a aula daquela vez fui eu, né? Ele foi tão bonitinho, fazendo a troca certa, né? Vamos deixar ele. Beleza, então. Eu estou meio chateado de pedir para ele. Quem está perguntando isso? É o Henrique? É o Henrique, é. Tá bom, é isso aí, Henrique. Vamos deixar para ele. Beleza. Valeu, professor. Valeu. Mais alguém, gente? Não? Então tá bom, moçada. Muito obrigado. Ah, tem aqui, o Daniel perguntou. Ah, muito obrigado, Daniel. Boa noite. Até a próxima. Fica com Deus. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado aí. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Fica com Deus. Muito obrigado. Tchau, Nico. Até mais. Valeu, Isabelle. Boa noite, querida. Até mais. Vou desligar, tá? Valeu, Tamires. Boa noite.